Olá, meus internautas, está entrando no ar mais um Cultura Digital, né, com Doralice Bezerra, a loura que vos fala. E nós estamos hoje trazendo da cultura popular um dos maiores fazedores de cultura aqui da Caucaia, o meu amigo Kelfi, que vai falar um pouquinho do segmento cultural da quadrilha, né, esse mundo de quadrilha, né, nós estamos no mês junino dessas festas maravilhosas, né, que trazem tanto brilho, tanta beleza, né, e resgata a nossa tradição, a nossa festa junina, não é isso? E, Kelfizinho, fale um pouquinho pra gente, né, primeiro se apresente, seja bem-vindo, né, fale um pouquinho de você pra gente. Gratidão, viu, Doralice, a você e toda a equipe aqui presente, pessoal do Cultura Digital, para a gente falar um pouco da nossa cultura aqui do município de Caucaia e especificamente falar um pouco da cultura junina, né? Para um bom nordestino, especialmente, e um bom cearense, é um período que já vai mexendo com a gente por dentro, porque eu acho que todo nordestino, todo cearense gosta de São João, né? É bom demais. E é bom demais dançar quadrilha, comer milho verde, pamonha, canjica, e a gente já fica naquela expectativa. Eita, São João tá chegando. Daí vamos aqui falar um pouco, né? Eu gostava de pular fogueira. Não tem problema não, ser seu padrinho de fogueira. Né? Tinha as simpatias que a gente fazia, as mulheres tudo doida pra casar e botavam um nomezinho na bacia. Menina, isso, virava o Santo Antônio de cabeça pra baixo. Era um negócio sério, né, gente? Com Ou certeza. Seja, é a nossa tradição, as nossas raízes que a gente não pode deixar ela morrer, né? Kelfi, eu queria saber com você um pouquinho sobre o que é estar participando hoje do Fórum de Cultura de Caucaia, né? E falar também um pouquinho sobre o Fórum de Cultura, né? Porque nós temos na verdade, gente, o Fórum de Cultura e nós temos o Conselho, né, Municipal de Cultura de Caucaia, que foi agora instituído, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é, para os nossos internautas, o que representa esta cadeira, né, na verdade. Na verdade, gente, assim, falar um pouco do fórum, né, do FOPAC, do Fórum de Cultura de Caucaia, porque até então é uma vitória para a gente, como eu costumo dizer, por onde eu passo, que Caucaia ela tem uma história cultural vasta, né, e antiga, né, que dos movimentos de luta, que eu costumo dizer, por onde eu passo, eu costumo falar isso, né, dessa conquista que nós temos como fórum, que é o FOPAC, repetindo, que a gente criou em 2011 como uma das demandas dentro de Caucaia, que naquela época, em 2009, 2010, estava acontecendo toda aquela questão da implantação do Sistema Nacional de Cultura. E Caucaia, né, eu costumo dizer que sempre está à frente, e Caucaia foi um dos primeiros municípios que aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. Né? Sabemos que muita coisa não andou, mas que pelo menos a gente inscrito já está. Né? Então, uma das demandas, além de se criar uma Secretaria de Cultura na época, ou a criar um equipamento de cultura que gerenciasse a cultura do município, era necessário também ter um Conselho de Cultura, que foi criado, né? Que inclusive eu fiz parte do primeiro colegiado dos conselheiros na época de cultura, e também a questão do fundo, que também não andou um pouco. Né? E uma das demandas que foram pedidas para a gente, então, que a sociedade civil de Caucaia, que os atores culturais do município, pudessem se organizar dentro de um fórum para poder discutir as demandas e trazer as demandas para ser lançadas dentro do conselho, para ser cobrado do conselheiro. E a gente veio nessa luta, né? De 2011 para cá, sabemos que não é fácil, até porque não é só em todo o Brasil, aqui em Caucaia não é diferente, mas em todo o Brasil fazer cultura não é fácil. Mas graças a Deus, com muita luta, com muita determinação, a gente como Fórum de Cultura de Caucaia, tivemos já várias conquistas, tivemos já várias, nessa luta que a gente vem tendo diária, né? Como você hoje você tem o prazer de conhecer, né, Doralice, o Fórum. Sim. Você hoje faz parte do Fórum. E principalmente porque a gente sabe que também tem a questão das gestões, muda muito de gestão e de acordo, isso varia muito, né? A atuação do fórum ela varia bastante. Se a gente tem uma gestão que realmente abraça a causa da cultura, o diálogo se torna fácil, mas quando a gente não tem uma gestão que abraça a questão da cultura, o diálogo ele já precisa ser um pouco mais instigado, mais um pouco puxado, porque para cobrar realmente que a gestão, que quem está no poder possa vir fazer algo pela cultura, né? Tá entendendo? Kelfi, dentro dessa tua trajetória, né, enquanto fazedor de cultura, vamos dizer assim, qual foi o teu maior desafio, né, que você pode dizer assim, não, esse foi o meu maior desafio para chegar até hoje onde eu estou? Pronto, massa, muito gostei da sua pergunta, porque assim, é muito bom a gente saber de onde a gente vem, né? Sim. Da onde a gente surgiu.
Eu costumo muito dizer isso dentro de Caucaia. Eu cheguei aqui em Caucaia em 89, um garoto de 12 anos. Já vim lá de Fortaleza, do bairro Demócrito Rocha, já dançava quadrilha desde criança. E chegando aqui em Caucaia, né, também não foi diferente, já dançava quadrilha nas escolas, das escolas já fui recebendo convite para dançar nas quadrilhas do bairro, que inclusive, no caso no Nova Metrópole, que eu moro, que inclusive eu dancei numa das quadrilhas também, que era Pé na Roça na época, né, junto com a Pé de Serra, recebi o convite e fui. E a gente veio nessa trajetória, né, e de acordo, além das quadrilhas, também, como eu gostava muito, assim, também de outras áreas, como no caso do teatro, né? Eu me aventurei nessa área do teatro, que é uma área que eu me encontro também, que inclusive é bom ressaltar isso. Aqui em Caucaia, conheci um grupo muito massa que antigamente funcionava na escola do Losardo Viana, que era o grupo de teatro, e nós tínhamos um lindo espetáculo, que eu costumo muito dizer isso é histórico, que se hoje aquele espetáculo da Paixão de Cristo ainda existisse dentro de Caucaia, seria um espetáculo que se batia junto com o espetáculo da Pacatuba, o espetáculo do Eusébio, tá entendendo? Aí eu participei 4 anos consecutivos da Paixão de Cristo, mas infelizmente não continuou, né? Não vem me dizer que tu era Jesus Cristo. Não era mais Jesus. Eu fui Barrabás, eu era geralmente Barrabás. Barrabás, né? Mas aí eu gostava, tá entendendo? Até de fazer algo diferente, tá entendendo? De interpretar algo diferente. E essa foi minha trajetória. Aí também, como eu ainda hoje faço parte de uma comunidade católica, também lá a gente tinha a quadrilha, né? Tinha os teatros, tinha música, também já cantei, né? Canto também, né? Já fui cantor. Passei alguns anos cantando numa banda católica na época, né? Mas assim, quando assim, essa é a minha vida artística de interpretação, mas assim, eu costumo dizer que a minha vida cultural teve 2 momentos. Teve a de interpretação, né, de fazer o que a gente gosta, de teatro, dança, essas coisas. Também já dancei bastante, né? Já fiz parte de vários grupos de danças, né, antigamente. Mas quando assim, na minha parte de gestão, né, gestão cultural, foi assim que eu vi, foi em 2006. Aqui dentro de Caucaia mesmo, né? Aqui dentro de Caucaia, a gente, eu com alguns outros amigos, a gente viu a necessidade, a gente via o descaso da cultura dentro de Caucaia, né? Das gestões que não tinham respeito, que não tinham políticas, que pouco estavam se lixando, né? Então, assim, aí quando foi em 2006, eu num diálogo com alguns amigos, a gente pintou aquela ideia. Aí em 2006 a gente criou a ADACA, né? O que é a ADACA, né? Que vocês perguntam. A ADACA foi a primeira associação dos artistas do município de Caucaia, né? Que a gente criou, tiramos CNPJ e tudo, que é exatamente para a gente poder juntos cobrar da gestão, cobrar da secretaria, uma política de valorização para a cultura do município. Fomos à luta. Não foi fácil. Primeiro, por que não foi fácil, Kelvin? Porque nós sofremos muita rejeição no começo. Por quê? Mas a gente também não tira a razão dos atores culturais do município, não. Por quê? Porque principalmente quando a gente ia até eles, visitar eles, a gente sofria a rejeição deles. Porque a primeira coisa que eles diziam assim, é da prefeitura? É coisa da prefeitura? Aí a gente tinha que ter um bom senso, a gente tinha que ter uma brandura bem grande para a gente poder saber argumentar, para poder vender a ideia e eles entenderem e eles aceitarem. E aos poucos, graças a Deus, Doralice, foi tendo uma abrangência, né? Muitas pessoas foram aderindo, muitos artistas, muitos atores culturais foram aderindo, inclusive artesãos, indígenas, capoeiristas e tudo foram aderindo. Aí aconteceu e nessa época aconteceu um fato muito interessante. Isso em 2006. Exatamente. Aconteceu um fato, né, que a gente foi fazendo isso aí. Aconteceu um fato muito interessante nessa época, que quando a gente vendeu a ideia, que realmente teve aderência, que todo mundo aderiu, aí a gente, fomos procurar a secretaria, né, para a gente falar um pouco da situação da cultura, como era e tudo. Porque até então não tinha secretaria de cultura. Naquela época, era Fundação de Cultura, né? Aí até um episódio engraçado, que na época tinha a vice-presidente, que era a Emília, a atual deputada, mas aí disse assim, você precisar de mim, eu estou aqui para lhe apoiar. Você apoia mesmo? Apoio. Eu sei assim, as ideias vêm, eu gosto de colocar em prática, aí me vem logo a ideia. O que você pode fazer pela gente?
Aí ela disse, o que você está pensando? Eu estou pensando em fazer um cortejo. Tem gente para fazer esse cortejo? Tem, eu vou mostrar para ele. Não tem apoio, mas não tem apoio, mas tem. Conteúdo, mais artistas tem. Emília, você pode nos dar, sabe o quê? Você pode nos dar uns 3 ônibus? Aí a Emília olhou assim, Posso, que eu vou falar com meu irmão, Eduardo. Pois fala, me dê 3 ônibus. Só isso, Kelvin. Emília, pois é, já que você está pedindo. E uma alimentação, o que você pode me dar? Um sanduíchezinho? Sanduíche eu não dou não, mas eu mando fazer uns 2 panelão de sopa. E água. Depois passa o sopão e as águas. Menina, aí saíram os ônibus. Quando das férias no dia, né, quando a gente combinou, de tarde, todo mundo foi chegando nos ônibus ali de lá daquela rua que é da igreja, que o casarão era aqui, quando derrubaram aí. Você fala a igreja matriz. A igreja matriz, a católica. Aí todo mundo foi chegando. Era grupo de quadrilha, era grupo de artesão, capoeira, de teatro, de dança, de batuque, menino. Quando a gente organizou todo mundo bonitinho, que começou, bora, toca agora. Inclusive, conseguimos até trazer no dia a prefeita, que era a Inês, e ela foi lá no chamado no anfiteatro, né? E lá, na oportunidade, a gente falou, né, do que tinha acontecido, e falamos que a cultura de Caucaia precisava ser vista com bons olhos. Né? Precisava ser vista com bons olhos. E de lá, graças a Deus, Doralice, a gente veio construindo, né? Aí chegou em 2009 e graças a Deus tivemos uma nova conquista que foi o Conselho de Cultura, a aderência da Caucaia dentro do Plano Nacional de Cultura. Pena que muita coisa não aconteceu, como o plano ainda que precisa ser revisto, não saiu do papel, o fundo não saiu, mas em compensação foi-se criado o Conselho, né? Foi-se criado o Conselho de Cultura, foi-se criado o Fórum, e a gente veio nessa labuta, tá entendendo? Na verdade, né, esses segmentos eles servem até para articulação, né? Para eles saberem, os segmentos culturais saberem que não estão sozinhos, né? É importante. Viu mais internautas maravilhosos que estão vendo a nossa reportagem? O trabalho cultural aqui, eu acredito que não só na Caucaia, mas em todos os municípios, em todas as cidades, elas ainda são pouco assistidas. Os artistas eles ainda são pouco valorizados. Né? Com isso, esses fóruns, as associações, os comitês, todos esses movimentos, eles são importantes porque abalizam, credibilizam, chamam, dá um suporte para esse artista que muitas vezes luta e milita sozinho, né? E a gente sabe que junto a gente sempre é mais forte, né, meu querido? Com certeza. E Kelvin, me fala uma coisa. Hoje você também faz parte da LIJUC, né? Que é a Liga Junina aqui da Caucaia. Isso. Também uma outra conquista que vocês conseguiram, né? Eu acho maravilhoso. Me fala as conquistas que através da LIJUC, né, o segmento junino já teve aqui na Caucaia, está tendo, né? Fale um pouquinho para mim. Outra, muito bom você ter falado que foi outra conquista nossa, porque a gente, como movimento junino, podemos dizer que um dos movimentos mais antigos de dentro do município, e querendo ou não, aos trancos e barrancos, um dos mais organizados, né? Porque foi preciso, eu não sou demagogo de assumir os defeitos e os nossos erros como movimento, mas também foi um dos movimentos que mais já apanhou dentro dessa cidade de Caucaia, né? Por questões de rivalidade, por questões de se tirar a rivalidade que deve existir. Ela deve existir, mas dentro dos arraiais e de ter sido tirada essa rivalidade e ter passado para o pessoal, dono de quadrilhas, ter levado essa rivalidade para o pessoal, que isso não deve acontecer. E que isso, né, os mais antigos sabem disso, que isso não foi bom para o nosso movimento. O movimento junino, gente, ele chegou a ficar em migalhas. Caucaia, Doralice, para você ter ideia, Caucaia na questão junina, ela sempre foi rica em conteúdo, em brincantes, né? Sempre lançamos brincantes grandes aí para o mundo junino. Hoje, muitos desses brincantes que estão nas festivais, né? Exatamente. Muitos desses brincantes que estão aí, de nomes que estão dançando nessas quadrilhas aí, muitos começaram dentro de Caucaia, tá entendendo? Me fala se tu tem esse dado, e se tu sabe, qual a quadrilha mais antiga aqui da Caucaia? Hoje, em atuação, a mais antiga é a Asa Branca.
dentro do Caucaia e dentro de todo o estado do Ceará, porque a Asa Branca está beirando os 40 anos, né? Muito massa. Gente, ano passado, da última vez que a gente fez um evento, homenageamos ela. E é uma das quadrilhas mais antigas do município e dentro do estado do Ceará. Então nós já temos uma quadrilha aqui na Caucaia com 40 anos de atuação. Exatamente. Ou seja, literalmente ela é tradição. É um patrimônio, né? É um patrimônio. Para você ver a potência que é o movimento junino de Caucaia. Lutar, a gente luta por causas. Brigar, a gente briga por qualquer coisa. Né? Então, o segmento cultural, seja ele no junino, na capoeira, no artesanato e nas outras manifestações que tem da cultura, tem que entender que quanto não se unirem para cobrar numa única só voz, porque, gente, graças a Deus, hoje a gente tem recursos. Hoje a cultura ela tem formas, né, de angariar esses recursos e serem distribuídos para os segmentos culturais, mas que só vai vir se nós estivermos organizados. Exatamente, né? Isso. É uma realidade, né? Por isso a importância dos conselhos, dos fóruns, das ligas, né, da sociedade civil organizada, né? Que é exatamente para poder não só obrigar, mas cobrar e trazer o retorno para a comunidade dessas conquistas que você está trazendo para mim. Por exemplo, eu acho maravilhoso saber que já tem uma quadrilha que, embora tenha passado por todas essas adversidades que você vem expondo aqui, ela se mantém como tradição por 40 anos. Uhum. Né? Então, é muito E vale importante. ressaltar também que Caucaia, nessa questão, eu costumo dizer que Caucaia sempre está à frente na questão cultural, porque vale ressaltar, Que maravilha. Mestra da cultura junina, a mestra Mazé, né, uma senhora que mora aqui na Cigana, tem um trabalho muito lindo, né, muito lindo mesmo, que fica até a sugestão nos próximos podcasts você trazer ela para conversar, porque é um tesouro vivo a mestra Mazé. Se chegar lá, a casa dela é um museu junino, que vem gente de toda parte lá, tá entendendo? Ai, que maravilha. Fazer documentário com ela, fazer estudo com ela, porque realmente, gente, ela é um patrimônio. Minha produção de ouro, tá anotada, hein? A gente fazer uma entrevista lá com a dona Mazé, né? Esse Tesouro Vivo. Nós tivemos no último podcast o mestre Ulisses, né? Da capoeira, que ele também foi nomeado como Tesouro Vivo também. Então, isso é bastante importante. E também, além da mestra Mazé, temos outros, né? A Pajé Raimunda, do movimento indígena, e temos o próprio Macaúba da música, né? Que é bandolim, né? Isso, Macaúba, maravilhoso. Isso para você ver o potencial que Caucaia é culturalmente. Então, voltando àquilo que eu estava dizendo, sobre a questão da Liga. Então, diante de toda a situação que a gente vem vivendo, a gente conseguiu se fortalecer dentro da Liga. Lançamos fora as nossas individualidades, porque a Doralice eu costumo dizer, assim, o povo tem que entender uma coisa. Que não é assim, a gente, cada um, somos diferentes. Precisa me amar, né? Mas não precisa me amar. Mas se a minha luta é a tua luta, a gente tem total autonomia, a gente tem total, assim, como é que eu posso dizer? Equilíbrio de saber caminhar junto. Se a nossa luta é a mesma. Pronto, não é obrigado você estar entendendo, dar bom dia, não é a mesma luta? Pronto. Aí pronto, que é exatamente que hoje, graças a Deus, as conquistas que nós temos, tipo, através da Liga, para que fique bem ciente isso, para que depois uma coisa que também, Doralice, eu como gestor cultural, eu como ator cultural, uma coisa que eu peço muito, gente, que nós atores culturais não possamos estar batendo em outros segmentos, tá? Porque não é meu segmento, não. Gente, a nossa causa é a mesma, é a cultura, a melhoria da cultura. Aí quando for através da Liga, só assim concluindo, sim, da Liga, da Lijuc, né, que somos registrados e tudo, aí em 2020, quando essa gestão atual entrou, né, que ele fez um encontro, né, na campanha, e nós levamos as propostas como os atores culturais, e um dos pedidos da gente foi exatamente isso, que se criasse um edital. E através do diálogo, por quê? Porque antigamente isso aí já ia livrar a gente daquele sofrimento, daquela ajuda de custo, que realmente era uma esmola. Para mim é uma esmola. Aí o que acontece? Conversamos com a pessoa que estava à frente da pasta da cultura na época, impomos isso, e a pessoa levou a proposta e abraçaram a proposta. Então transformaram aquela ajudazinha de custo, que era uma esmola, em um edital. Mas aí, Kelf, onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que
O movimento junino hoje tem essa conquista exatamente devido a isso. Essa união, essa luta que a gente vem tendo há muitos anos. Primeiro brigaram muito, quebraram muita cabeça. Apanharam. Né, para entender que só conseguir alguma coisa se estiverem juntos. E é essa mensagem que eu digo para os outros segmentos, né? Eu digo muito para o segmento porque, assim, infelizmente vale ressaltar que tem outras pessoas de outro segmento, do Araras, que gostam muito de bater no segmento junino, achando que um segmento junino é prevalecido, mas não é não, gente. Se você for estudar a história do movimento junino de Calcaia, é uma história sofrida. É uma história sofrida porque só faz quadrilha dentro de Calcaia quem ama. Eu acho, viu, Kelf, pegando essa tua deixa, que na verdade a diferença do segmento junino para os outros segmentos culturais é que vocês se atentaram há mais tempo que precisava dessa união, né? Porque a gente sabe que é sempre ado, cada um no seu quadrado, né? Então, como vocês se organizaram antes, vocês estão começando a colher esses frutos. Exatamente. Hoje, mas que não impede que os outros segmentos culturais também abracem a ideia da união para militar e lutar com o poder público. Isso, né? Isso. A gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, a gente não tem que lutar contra o poder público, a gente tem que fazer o poder público nossos parceiros. Isso. Né? Por quê? Porque a gente só vai conseguir uma política boa, uma política pública boa para os nossos segmentos culturais através das gestões, através de um diálogo salutar entre as gestões, né? entre os gestores, seja ele a prefeitura, os seus secretários, a Câmara de Vereadores, né? Porque na verdade é toda uma teia, né? Toda uma rede que para passar uma coisa aqui preciso daquele outro ali, preciso daquele outro acolá, né? E a gente se unindo, a gente consegue esse êxito. Uhum, isso. Kelzinho, eu queria te perguntar aqui, Kelzinho, hoje, a Liga de Calcaia tem alguma meta específica? Se eu chegar para você e dizer assim, Kelf, qual é a meta hoje que vocês têm enquanto Liga de Calcaia, vamos dizer, para os próximos São Joões? Vamos botar assim, o próximo São João, né, que vocês já estão pondo como meta, né, para o segmento? Pronto, temos sim, a nossa maior meta como Liga Junina é resgatar a essência do São João dentro de Calcaia. Hoje, graças a Deus, dentro de Calcaia, ano passado nós tivemos umas 9 quadrilhas. Hoje também nós continuamos com esse número, mas a nossa meta como Liga Junina é exatamente resgatar essa essência do São João, chegarmos a ter novamente 32 quadrilhas ou mais quadrilhas, porque a gente sabe que tem público, né? Tem público, tem muito público, porque Calcaia é grande, né? Calcaia é grande. Sabe a perca que eu vejo muito, Kelf? Antigamente a gente aprendia quadrilha na escola. Isso. Como aprendia capoeira, como aprendia a valorizar o Bumba Meu Boi, as danças, né? Eu me lembro que quando eu estudava a gente tinha pastoril, a gente tinha coroação, tínhamos o rezado, né? Então eu vejo que a modernidade ela é muito boa, mas junto com a modernidade veio algumas percas, e as tradições, a nossa cultura, ela perdeu muito, né? Porque hoje praticamente a gente está implorando para poder fazer o resgate dessas culturas, né? Se você pegar hoje essa juventude, vamos botar de 2000 para cá, eles não vão saber. Isso. Poucos vão saber o que é dançar numa quadrilha, poucos vão se interessar em saber o que é o rezado, o que era uma coroação, o que é um pastoril, né? Porque até isso eu me lembro de cara preta, né? Aqueles de máscara, como que fala? Os caretas. Os caretas, cara preta, não, os caretas, gente, desculpa. Né? Então, assim, são tudo nossas tradições isso. Que, infelizmente, hoje a gente está se perdendo, está sendo esquecida. Então eu acho, viu, meus gestores maravilhosos, né, de Calcaia, vamos resgatar as nossas tradições. Um povo sem cultura é um povo que não tem vida, entendeu? Antigamente a gente aprendia em casa aqui, saiba de onde você saiu para saber onde você quer chegar. Como que eu vou chegar lá na frente se eu não valorizo? Vamos falar o passado, né? Vamos aprender a resgatar e valorizar esse passado maravilhoso, que na verdade ele não era para ser passado, era para estar presente com a gente e se mantendo, né?
Eu acho muito massa ali o Museu do Caju, que temos aqui. Nós temos as bibliotecas, né, populares que os meninos têm. Até o Juarez, né? Cordelista maravilhoso. Eu tive o prazer, viu, Juarez? Um beijo para você. Agradecendo aqui em público o livro que você pegou e me deu. Maravilhoso. Então, assim, como nós somos ricos? Como Caucaia ela é rica? Não, Caucaia. Eu costumo dizer que a gente, eu mesmo com toda essa atuação que eu tenho, que eu também como pesquisador, eu costumo dizer, gente, eu não conheci ainda nem 50% que tem dentro de Caucaia, até porque ela é uma cidade grande, né? Território grande, e a gente sabe dessa diversidade que tem dentro de Caucaia. Só em você saber que Caucaia tem o que muito município não tem, tipo, nós temos duas etnias indígenas, que é as Anassés, que é os Tapebas. Temos 11 comunidades de quilombola, né, dentro de Caucaia. Temos uma etnia cigana, tá entendendo? Então você já vê a diversidade cultural que o município tem. Uma abrangência dos grupos de capoeira, né? Aqui a própria capoeira, a abrangência, né, dos números de capoeira, dos mestres do número de capoeira. Então, assim, quando você fala, e realmente é verdade, Doralice, quando você toca num ponto, que realmente foi se perdendo essa essência. Tipo, hoje no movimento junino também, trazendo isso pra gente, o movimento junino perdeu muito quando o movimento junino deixou de investir nas infantis também, né? Que só pensava em quadrilhas adultas, que infantil não sei o quê. Só que esquecendo que aquelas crianças eram o futuro dos brincantes. E também, quando foi esquecido... Transmitir esse amor, né? De isso, pequenininho. E também quando o próprio movimento junino, através das gestões, deixou de valorizar as quadrilhas de escola, porque toda quadrilha que atua, hoje essas quadrilhas que estão dançando aí, ou começou dentro de escolas, ou começou dentro de igreja. Pode procurar que é dessa forma. Ou nasceu dentro de igreja, ou nasceu dentro de escola. Então, aí foram esquecendo. Aí hoje, hoje uma coisa que hoje está sendo revista muito. A importância de você ter, tá entendendo? De valorizar esse resgate, né? Esse resgate, de valorizar as quadrilhas de escola e as quadrilhas infantis. Por isso que a gente, no diálogo que tivemos com a gestão atual, foi uma das propostas que no dia, que seja no dia do municipal, seja tirado um dia para as escolas do município, para as quadrilhas de escola, que isso é um resgate. Tá entendendo? Isso é um resgate. Porque, quanto a gente realmente não enxergar, porque o povo não enxerga dessa forma, enquanto a gente não enxergar a cultura como um equipamento de salvação, porque a cultura porque a cultura ela salva vidas, a cultura ela resgata, né? Verdade. Ela resgata, a cultura salva vida. Tipo, você como é da capoeira, você sabe disso. Quantas pessoas foram resgatadas pela capoeira? Quantas pessoas foram resgatadas pela questão dos grupos de juninos, né? Que através do grupo junino acaba se tornando, gosta da coisa, aí vira um estilista, vira um design, vira um ator, né? Então é isso. A importância, né, que a gente tem que dar à cultura porque a cultura é um dos maiores equipamentos sociais de salvação de vida. Verdade. A gente precisa, os gestores públicos precisam entender isso, tá entendendo? Precisa entender isso e precisa investir mais, tá entendendo? A gente precisa investir mais em cultura dentro de Caucaia, porque Caucaia, apesar de todas as dificuldades que nós temos, Doralice, Caucaia sempre está à frente. Sim. Caucaia sempre está à frente de qualquer outro município, né? Nós tínhamos, vou tocar aqui, para você ver, ó, Caucaia sempre está à frente, ó. Nós tínhamos aqui em Caucaia, uma política cultural, uma política social ligada à cultura, e o esporte, que eram os antigos ABCs. E hoje, a maioria desses músicos que existem dentro de Caucaia, a maioria desses atores que existem dentro de Caucaia, a maioria desses atletas que existem em Caucaia, tudo vieram dos ABCs. Que são equipamentos sociais que foram instalados aqui dentro de Caucaia. Então, para o povo compreender o que eu estou dizendo, esses ABCs funcionavam igual um Cuca, que hoje tem em Fortaleza. Aí, no caso, são os ABCs. E aí, para você ver que Caucaia sempre esteve à frente. Sim. Nessas políticas. Só uma pergunta em relação... Nós que estamos hoje... diretamente ligada aos comitês, aos fóruns, militando dentro dos movimentos culturais, nós sabemos que está chegando aí
uma lei maravilhosa e vai voltar outra, né? Na época da pandemia, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, né, que foi uma ajuda, né, para os segmentos culturais, que infelizmente não abrangeu todo mundo, mas que serviu bastante como uma ajuda para esses segmentos culturais, vamos dizer que dá um respiro, né? Pelo menos a ideia da lei foi essa, embora não tenha sido atingida a sua totalidade. Tanto é que ela vai vir agora no seu segundo momento, né? A gente já vai ter a partir de junho, a Aldir Blanc 2. E, mais recente, nós conseguimos, né, transformar em lei a Lei Paulo Gustavo, né, que foi aquele ator maravilhoso que, infelizmente, foi cometido pelo Covid, né, e como tantas outras pessoas passaram por essa pandemia, infelizmente, e não deram segmento nessa vida artística aqui, vamos dizer assim. E através do nome Paulo Gustavo foi-se criada essa lei, que também é uma lei de incentivo, onde vai estar trazendo apoios para os segmentos culturais. Como você vê essa lei aqui para Caucaia? Pronto, realmente é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente tem mais uma lei que vem para auxiliar os atores culturais do município, não só no município, mas de todo o Brasil. É maravilhoso, mas que o que eu vejo é que dessa vez a lei ela seja voltada para os verdadeiros atores culturais do município, né? Que a gente sabe que dessa vez vai ser uma coisa bem cautelosa, né? E que realmente que essa lei a Paulo Gustavo, que vale ressaltar que é uma lei oriunda que está vindo do Fundo Nacional do Audiovisual, né, que vai ter que ter essa conjunção, essa adaptação, né? Então a gente tem que, pelo menos assim, relacionado ao Aldir Blanc 1, a gente precisa fazer com que a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc 2 não seja como a Lei Aldir Blanc 1, né? Mas que seja sigilosa quando for na questão do repasse do recurso. Que realmente aquelas pessoas da ponta, aquelas pessoas que realmente há muito tempo atuam dentro de Caucaia, como você mesmo ressaltou, muita gente boa ficou de fora, exatamente por falta dessa abrangência, né? Por falta dessa abrangência. E que o que eu peço diante das gestões é que seja feita exatamente isso, uma minuciosa pesquisa realmente para quem deve ir esse dinheiro. Para aqueles mestres de cultura, para aqueles mestres de capoeira antigo, que a gente sabe que tem muito, para aqueles grupos culturais que estão aqui com 20, 30 anos, tá entendendo? Trabalhando aqui dentro de Caucaia, resgatando, dando a vida, resgatando os jovens. Eu penso dessa forma, né? É uma lei boa que está vindo aí mais uma vez para subsidiar as necessidades dos atores culturais, tá entendendo? Maravilha! Kelfi, em relação... Vou transformar esse momento aqui num momento mais descontraído. Nesses seus 33 anos de caminhada, né? Ele é um jovem senhor de 45 anos. E meninas... 43. Pô, já estou envelhecendo ele, de 43 anos. Meninas, cartas de amor, Kelfi. Nem perguntei, Kelfi, é casado, solteiro, divorciado? Não, solteiro. Traduzindo, meninas... Passem aí o zap para ele, brincadeira, gente. Esse jovem rapaz de 43 anos de idade e 33 anos de movimento cultural, vamos dizer assim. Né? Nesses seus 33 anos de movimento cultural. Conta para mim qual foi o momento mais inusitado que tu passou nessa sua trajetória, nessa tua caminhada. O momento mais inusitado, vixe, agora tem que dar recapitulação aqui. Aquele que pagou mais mico, aquele que foi mais estranho, que foi mais... gente, eu me lembro, eu sei, foi assim, eu já estava terminando o primário, né, que antigamente era o que hoje é o fundamental, e assim, eu sempre gostei dessa questão de atuação, e naquela época eu já dançava nos grupos de dança, tá entendendo? Como é que eu posso dizer? E a gente sempre... Eu era do tipo de pessoa que enfrentava as coisas de peito aberto, sem ter medo de nada. Participativo, né? Ser participativo, né? Sem medo de ser xingado disso, de ser chamado daquilo, porque antigamente tinha essa questão. Hoje não. Hoje o povo dança, hoje os homens se rebolam, se requebram, não é taxado de nada. Mas naquela época, podemos dizer que tinha um preconceito que a gente realmente enfrentava. Eu enfrentei, né? Porque eu sempre tive isso.
Eu sempre tive isso comigo. Eu gostava de fazer e fazia, né? Gostava de dançar, fiz parte de alguns grupos de dança, aqui dentro de Caucaia. Vizinho, deixa eu só te interromper aqui. Dieguinho, meu garoto do programa, viu, gente? Vocês não confundam, é garoto do programa. Traz nosso pretinho, traz. Pode continuar. Aí, assim, na escola onde eu estudava, teve uma gincana, e nessa época eu acho que, eu era um dos líderes, eu era o líder da equipe. E a gente, uma das provas era trazer uma dança, né? Trazer uma dança. Parece que quem ficou responsável não conseguiu esquecer, foi uma coisa, não, a interpretação, gente. Aí, assim, a gente estava na frente, né? Me lembro como se fosse, a gente estava na frente. Então, para a gente não perder ponto, para a gente não perder... Aqueles pontos eram importantes. É importante. Aí, o que aconteceu? A gente olhou um para o outro, olhou para o lado, olhou para o outro. Ei, macho, eu chamei 2 amigos, vem cá, bora ali. Já fiz muita coisa. Aí eu fiz, aí eu peguei, ei, mas vamos fazer uma interpretação. É uma interpretação, deixa que o resto eu faço, que é só que vocês ficam aqui. Aí... me deu apoio moral. Me deu apoio moral, gente. Aí eu tocou lá a música lá, gente. Aí... Eu praticamente na frente de todo mundo, gente, no ginásio lotado, gente, eu não sei o que, mas veio a cabeça, porque o importante era ganhar. Eu comecei a dançar um balé lá. Que lindo! Envolvendo os meninos dançando balé e todo mundo achando graça que até a diretora do colégio não se aguentou. E eu ia nos meninos, interpretava, pegava aqui nos meninos, não sei o que, menino. Mais importante foi os pontos que a gente não perdeu. Porque até hoje, gente, quando eu me lembro, que meu filho, às vezes, a gente conversa muito, eu conheço meu filho, tem 12 anos, e eu digo que eu me lembro das coisas que eu fiz. Uma das coisas inusitadas, tá entendendo? É isso, que eu fiquei assim... Que não se faz por 10 pontos. É, exatamente, o que a gente não era faz... Era 10 ou era 2? Na minha época era só 2. Não, era assim, era a gincana, e a gente sabe que se não tivesse, a gente ia perder para outra equipe, e a gente tava na frente. Aí eu digo, não, a gente não vai perder esse ponto não, pois a gente vai ganhar, pronto. Aí só sei que todo mundo gostou, todo mundo no ginásio, e só sei que no final fomos ovacionados com palmas, né? Que até a própria outra equipe, que pelo amor de Deus, mas tu é horrível, macho. Tu, pra não perder, mas os pontos tu faz isso. Aí eu digo, é o jeito, né, meu filho? Aí, se vira nos 30. Se vira, aí pronto. Aí eu até hoje eu trago isso comigo, mas teve outros momentos inusitados, tá entendendo? Eu queria ter visto tu dançando balé. Vai ter que dançar balé pra gente, eu vou cobrar. Não, pois é, quando eu me eu não sei se foi tirado. Quando eu me lembro, gente, eu digo, Senhor, mas assim, ai, Davi, isso é pra tu ver, né? Mas é uma coisa que realmente, quando assim, acho que é espontânea, quando vem, é por isso que é legal. É legal quando é espontâneo, né? Deixa eu te perguntar, você tá falando aí do Davi, que é teu filho, né, que tem 12 anos. O Davi, ele participa de alguma atividade, porque assim, é incrível como hoje essa geração, embora veja a gente, eu digo porque eu tenho um filho também, mas eles não, parece que não participam muito, como é o Davi, assim, ouvindo você contar essas pagações de mim. Não, ele acha engraçado, ele acha, pai, ele de uma certa forma, eu vejo nele uma admiração, e é muito bom pra gente que é pai, né, porque a gente acha que pai tem que deixar um legado legal para os filhos se espelharem, tá entendendo? Mas ele participa de alguma atividade? Ele gosta, atualmente ele tá gostando. Ele realmente, por último, agora ele participou de uma peça lá, de uma Paixão de Cristo, eu achei muito legal, muito massa. Ele participa de quadrilhas, né? Ele participa de quadrilhas, na escola ele participa da Paixão de Cristo, tá entendendo? Ele participa de gincanas. E assim, Dorales, eu gosto muito, eu vou mentir não, eu gosto muito quando a gente vê a gente vê essa adesão dele, só que tem um porém, eu acompanho, porque assim, realmente hoje a gente sabe que não é mais como era no nosso tempo, onde as coisas estão muito poluídas. E a gente, como pai e mãe, tem essa obrigação de filtrar as coisas para deixar chegar nos nossos filhos, né? A gente precisa, hoje até no meio cultural, a gente precisa saber filtrar as coisas para poder chegar neles de uma forma legal. Mas, tipo, eu sei que eu tenho certeza convicta que pelo menos assim, tipo, na questão musical, o povo fica muito admirado, porque eu sou assim, eu sou um cara, eu sou bem eclético na minha questão musical, que eu gosto de ouvir, né? Eu sempre fui assim, né? Gostei muito de ouvir música, coisa boa, coisa de conteúdo, músicas de conteúdo, tá entendendo? Músicas que têm letras. Músicas que têm letras, não é essa zoada que a gente escuta nas rádios de hoje, que só faz sucesso durante a semana, depois na outra semana já ninguém lembra mais, né?
como Fagner, eu sou muito fã do Fagner, escuto quase todo dia, o próprio Jorge Vecilo. E o que muito o povo se admira no Davi, que vem conversar comigo, da onde veio esse negócio do Davi? Porque ele, o meu filho, ele gosta, sem brincadeira nenhuma, ele só escuta lá em casa. Gente, não é demagogia não, mas é legal. Por isso que eu digo o reflexo que você é para o seu filho. Gente, sem brincadeira nenhuma, ele gosta de escutar Beatles, eles gostam de escutar Fred Mercury, né, Queen, ele gosta de escutar o Elvis Presley, ele gosta de escutar Elton John, essas coisas, tá entendendo? Que ele gosta muito de falar que quando ele chega na escola, ele começa, aí o pessoal vem conversar comigo, isso é verdade, Davi? Porque ele sabe, olha, gente, sem brincadeira nenhuma, o Davi, ele sabe a história toda do Fred Mercury. Eu consegui livrar meu filho desses conteúdos porcos que existem, tá entendendo? Nas músicas, tá entendendo? Porque ele disse, pai, tu não gosta. Ai, Davi, eu não gosto, tá entendendo? Ele sempre foi vendo eu ouvindo, e eu acho que desde o ventre, né, da mãe dele, porque eu sempre gostei. Tá entendendo? Sempre gosto de MPB, de músicas de qualidade, aqueles rocks de qualidade, Guns N' Roses, Aerosmith. Ele também gosta muito disso. Então eu vejo qualidade assim, musical, isso né? É uma qualidade musical. E eu vejo muito isso, a importância do pai e da mãe nesse momento, de você ser um espelho para o seu filho, para ele poder se espelhar em você, tá entendendo? Para ele querer ser um cidadão, um bom cidadão. Que maravilha. E tudo isso graças também a essa sua integração dentro do segmento cultural, né? E detalhe, uma coisa, desculpa te cortando, uma coisa que eu gosto de fazer muito com ele, eu sempre saio com ele. Que eu digo assim, tipo assim, às vezes eu vou ao shopping, mas sabe onde é as nossas maiores visitas? É como assim, a gente tá em casa, Davi, vamos ali, saio com ele, levo ele no Museu do Som, levo ele no Museu da Indústria. E assim, e além de levar, eu saio contando um pouco da história, como agora, vou no passeio público, conto aquela história, e ele gosta muito. Olha, assim, esse papel nosso daí, que hoje está faltando isso, né? Antigamente, eu lembro que a gente tinha esses passeios, essas coisas na escola, né? As escolas, eu lembro que a gente participava, a gente viajava, né? Ia, no meu caso, né? Ia para as senzalas conhecer, né? Os alambiques, né? Tinha toda uma que a gente escutava, né? A questão... E é bom. Logo quando fizeram o Dragão do Mar, né? Isso. Todas as escolas iam para lá. E precisa. E hoje, por último, dos últimos passeios que eu fiz com ele agora, eu fui para a cidade da Pacatuba, que a gente foi assistir a Paixão de Cristo, da Paz de Cristo. Ele gostou muito. Mas o que chamou muito mais a atenção dele foi quando a gente conheceu o museu lá, né? Alô, Calcaia, alô, gestão, gente. Vamos lá, vamos pensar nessa questão do museu, gente. Tá na hora, né? Já tá lá, né? Município menores do que o de Calcaia tem museu. Aí a gente conheceu o Museu da Pacatuba, muito bonito. Na verdade, aqui a gente só tem o do Caju, né? Que na verdade desculpa, viu? Temos do Caju, isso. Nós temos o do Caju que tá precisando, viu? Gestões maravilhosas, né? Aquele de uma atenção carinho, melhor e maior. Pro Museu do Caju. Aí a gente foi lá, né? Aí a gente chegou lá no museu, aí conseguimos ver as coisas antigas, mas o que chamou mais a atenção dele foi aquela história do avião da Edson Queiroz, né? Uhum. Que ele ficou vidrado, ele chegou lá, ele tirou as fotos, tá entendendo, dos corpos dentro dos sacos e aquela coisa e tudo. E o que ele mais me pedia, pai, vamos lá em cima na serra, que eu quero ver a turbina do avião. Não, mas era porque exatamente ele gostou da história, tá entendendo? Então eu vejo a importância esse tipo de conteúdo pra gente passar pro filho da gente, Doralice. A história, né? A história, tá entendendo? A história. A gente precisa. E dentro de Calcaia nós temos conteúdo pra isso, tá entendendo? Eu levei já, tá aí, ó, um espaço que nós temos muito bom aqui dentro, que é o Parque Botânico. Tá maravilhoso. Entendendo? Que, por incrível que pareça, gente, um dia desse aí tava pra fechar por falta de visitação. Na verdade, eu acho que falta divulgação. São locais maravilhosos que a gente precisa ter uma atenção. Isso, né? isso. Trazer atividades que chamem a atenção, que sejam atrativas para esses locais, para ter maior visitação. Exatamente. Que é o que eu falei, está se perdendo isso, né? Essa visitação, porque isso não deixa de ser uma parte muito importante da nossa história. Né? Ou seja, a gente acaba valorizando coisas
de fora, assim, ai, vai para Fortaleza, vai para outras cidades, e a gente aqui tem locais tão maravilhosos. Por exemplo, o Sesc aqui eu me lembro que quando eu era adolescente, viu, gente? Faz um diazinho. Mas eu vinha pro já faz um diazinho. Eu vinha pro Sesc, que eu tinha um professor de capoeira que até hoje ele trabalha, na verdade, ele virou agora ativista, né, de proteção às baleias. Ele é aquele pessoal que vai lá no navio e briga lá com o pessoal, pronto. Que ele trabalhava no Sesc, eu me lembro que eu vim para várias limpezas de praia, para várias oficinas de conscientização, de resgate, de limpeza de praia, de cuidar do que a gente podia fazer com material descartável. Isso. Né, o que você pode estar fazendo com materiais reaproveitados. Né? Então, hoje você não vê mais essas oficinas. Né? A gente pegava a garrafa PET e transformava o mundo numa garrafa PET. Né? Hoje, não se instiga mais do aluno ele ter esse interesse. Tudo agora é digital, tudo agora é computadorizado, tudo agora é industrializado, então não tem mais esse valor, infelizmente. Hoje está virando inimigo, né? O celular. Pois. Inimigo entre aspas, porque tem muita coisa interessante, né? Que você pode passar para o seu filho. Kelvin, uma pergunta para você que vivenciou esse período profundo dentro do movimento junino. Como você vê essa, vamos botar, evolução da quadrilha, né? Porque antigamente, como você disse, todas as quadrilhas eram de escolas, não se tinha esses recursos, precisamos mais, mas tá tendo alguns recursos, né? Que antes a gente dançava com a simplicidade do vestido de chita e hoje são roupas glamourosas. Gente, eu vou ver os festivais e eu digo, menino, né? Então assim, os penteados, que as maquiagens. Coisa maravilhosa, né? Tanto é que hoje na nossa reunião eu disse, gente, se não tiver apoio fica difícil. Essas meninas, elas fazem milagre, viu, gente? Meninas, vocês estão de parabéns porque vocês arrasam no look, né? Mas, né, tira também essa simplicidade, essa facilidade de entrar no mundo da quadrilha. Né? Não sei se eu estou falando correto. Como você vê essa evolução para a quadrilha? A gente sabe, assim, Doralice, a gente sabe que é bom, tudo evolui, né? Tudo se moderniza, né? Por isso que a gente precisa ter um certo respaldo, um certo cuidado com essa questão do evoluir para não se tornar uma coisa feia. Eu particularmente, eu posso dizer com propriedades, pelo tempo que eu já tenho de movimento junino, que eu já cheguei a ver quadrilhas que se tornaram feias. Por quê? Porque devido a tanta coisa que às vezes é colocada, descaracterizou desnecessariamente. Mas, eu volto a dizer que realmente tudo evolui, tudo se moderniza. Nós ainda temos aqui na Caucaia alguma quadrilha ainda que mantém, vamos dizer, as tradições, a raiz desse vamos dizer assim, desses vestidos mais Você a chita, né? Mais chita, tradicionais, né? É assim, eu costumo dizer que a gente tem as quadrilhas que seguem a maioria das quadrilhas de Caucaia ainda segue esse padrão Rústico, né? Hoje passou a ser rústico. Porque hoje é dividido entre quadrilha estilizada e quadrilha... Como é o nome da palavra? Agora me esqueci. Tradicional. Tem muita quadrilha ainda que... a maioria das quadrilhas de Caucaia ainda é pelo lado tradicional, mas tem muitas quadrilhas, tá entendendo, que vai muito pelo lado estilizado. E eu costumo dizer que depende muito, Dorales, que se tem uma coisa que puxou muito por esse lado aí, que hoje levou as quadrilhas a ser o que foi quando que inventaram, na década de 90, inventaram de criar temas dentro de quadrilha. Tá entendendo? Quando inventaram de criar temas. Porque até antigamente, na década de 90, a quadrilha só se juntavam as roupas, faziam as roupas para dançar e pronto. Não tinha esse negócio, tinha o casamento e tudo. Mas quando inventaram de levar temas para dentro dos arraiais, foi que realmente começou a vir essa questão toda do estilizado. Né? Inclusive, hoje... já está sendo estudado, eu faço parte de uma rede de estudo junino, que inclusive já está sendo estudado, e eu creio que isso vai acabar acontecendo de uma nova categoria dentro do mundo junino, que é os grupos de balé junino. Porque hoje o que a gente vê hoje é exatamente isso. Não quadrilhas, mas balés.
tipo essas quadrilhas que grandes não é grandes, é grandes porque tem quantidades maiores de brincantes, né? Pra mim. Mas é tipo essas quadrilhas de Fortaleza que tem aí, né? Essas grandes aí que o pessoal chama, né? E na verdade, quando a gente vai assistir, a gente sente falta de uma grande roda, a gente sente falta de um jabaculê. A cobra! Olha a cobra, do jabaculê. A chuva! Exatamente. Que acabaram se tornando balés juninos. E eu acho interessante, por quê? Porque pelo menos vão ter uma categoria só para julgarem os balés juninos. Aí realmente, aquele povo que gosta da coisa quadrilha, realmente vai. Porque tem muita pessoa que sente falta dessa questão das quadrilhas, né? Porque a gente tem que entender que quadrilha, o que é quadrilha? Sinônimo de quadrilha lembra do interior. Sinônimo de quadrilha lembra das noites de São João, quando você sentava com a família, com seu pai, com sua mãe. Canjica. Quando você chega o mês de junho, gente. A gente não vê mais nem as fogueiras, gente, que absurdo. Aí tem essa questão que dia de hoje tudo é proibido, né? Deixa eu brincar contigo, antigamente, a mãe passava o tempo todinho, né? Os meses que antecediam os festejos, vocês não jogam nem um pau fora. Aquele guarda-roupa velho. Mas ainda bem, Toralice. Juntava, era tudo pro São João pra fazer as fogueiras, né? Ainda bem que assim, tem alguns cantos que ainda o povo que ainda resiste, né? Que ainda resiste porque hoje com essa política do mimimi, de tudo isso, de tudo é proibido. Não pode mais queimar na frente de casa por causa do asfalto. O asfalto e aquilo outro, mas fumaça. Tudo bem, exatamente. Mas graças a Deus no interior essa cultura ainda ela persiste e ela resiste, tá entendendo? Porque com o meu trabalho, o meu trabalho era viajando e na época, assim, mudando só um pouco o foco, e na época eu estava trabalhando e no período que eu fui para lá era o período natalino, e eu estava numa cidade que é Redenção, bem aqui próximo. Uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu fiquei emocionado, gente, é ver a tradição das lapinhas. Das lapinhas. Cada casa, sem brincadeira nenhuma, não todas, mas 2, 3 casas, quase todas tinham as lapinhas. Aquelas lapinhas que tem, tá entendendo? Que eu fiquei, pô, cara, que massa, que maravilhoso, tá entendendo? Nas praças centrais das cidades tinham os presépios. Lapinha que eu falo, gente, é presépio, porque o pessoal hoje não é presépio, mas eu sou da época da lapinha. Então tinha os presépios. Então é isso que a gente não pode deixar morrer. Isso. E agora não tem mais isso. E hoje a gente vê, gente, estou brincando um pouco no que eu estou dizendo, mas eu digo assim, que hoje a gente vê essa juventude, por falta, tudo lhe é dado, mas nem tudo lhe é permitido. Com o não saber ouvir o não, né? Eles não estão sendo criados para ouvir não estão sendo criados para terem responsabilidade, para curtirem essas coisas maravilhosas que nós estamos falando aqui. Gente, era maravilhoso você sentar na calçada, né? Jogar de bila, para ver a queima da fogueira, né? A gente esperava, pelo menos lá na casa, a gente esperava a hora para fazer a queima da fogueira, né? Dia de São João, para jogar as galatas dentro, né? Tinha isso. Lembra do Bombril? Os Bombril, né? Era super legal essa fase que hoje está sendo tirado nessas simples coisas que nós aqui do Cultura Digital estamos trazendo para vocês. Nós estamos juntando a modernidade com a cultura, né? Nós estamos usando o nosso programa hoje como essa ferramenta de resgate para que você que está em casa acostumado a ficar só no celular tenha acesso a essa cultura tão vasta, gente. Quer vizinho, você tem algum agradecimento para fazer? Quer brigar com alguém? Lembrando, viu, meu povo, que os nossos apoiadores cultural adoram personalizado, tá certo? Que sempre tá apoiando, fazendo os nossos personalizados aqui. Seja você também um apoiador cultural, né, do nosso projeto, né, do nosso programa Cultura Digital. Apoia a gente para que a gente esteja cada vez mais melhorando esse programa, cada vez mais trazendo conteúdos de qualidade, né, e de entrevistas e entretenimentos para você, né, que nem sempre quer estar saindo de casa, né, e ter um programa de qualidade para você estar assistindo com toda a sua família, né? Por enquanto nós estamos fazendo os podcasts, mas já a gente vai estar na rua, tá? Fazendo todas as coberturas dos programas, dos eventos culturais aqui de Caucaia.
Pronto, mas primeiramente queria agradecer agradecer a todos vocês, né, pela ideia, dizer assim, do projeto, tá entendendo que é um projeto grandioso, que realmente assim a gente sabe que a nossa cultura precisa desse reconhecimento, né? Temos muita coisa para ser ainda vista, divulgada, e antes de tudo parabenizar toda a equipe, parabenizar você, o Itamar, que está à frente do trabalho, né? Por isso que vem fazendo, tá entendendo? Porque a gente sabe que Caucaia tem muita cultura ainda para ser expandida, né? Que inclusive a gente também já está se organizando agora também, já divulgando aqui um pouco, que a gente está se organizando agora aqui uma cultura riquíssima que nós temos aqui dentro de Caucaia, que é a cultura da viola, né? A gente está trazendo aí, se Deus quiser, vai vir o nosso primeiro festival Viola da Caucaia e muitas outras coisas que a gente tem aí. Agradecer mesmo a Deus por nos permitir estar aqui dialogando, conversando, tá entendendo? E dizer, e assim, gente, dizer que essa minha trajetória toda, o que eu pude ver foi exatamente assim, Doralice, realmente assim, sou grato a Deus por tudo que já vivi, por tudo que venho vivendo, né? Tenho aprendido bastante, porque a vida é uma escola, a vida a gente, todos os dias a gente está aprendendo, né? E a gente sabe que quanto mais unidos nós, atores culturais de Caucaia, tivermos, melhor é para a gente, melhor é para nós. Então eu quero agradecer, mandar um beijo no coração de todos os atores culturais de Caucaia, tá entendendo? Que a gente sabe que é muito, não vou dizer aqui o nome, mas mandar um beijo para todos, mais assim, especial, mandar um abraço aqui, um beijo no coração de todos os artesãos, né, que fazem parte da rede de artesãos de Caucaia, da Racing. Mandar um abraço, um beijo no coração. Beijo, meninas, adoro vocês também. Mandar um beijo no coração para todos aqueles que fazem parte do FOPAC, do Fórum de Cultura, né? Mandar um beijo no coração também para todos do movimento junino, da Liga Junina, né? Mandar um beijo no coração também para todos aqueles que fazem a Casa do Poeta Cearense. E de modo geral, mandar um beijo no coração para todos os atores culturais do município, né? E dizer que é gratificante essa nossa luta. E eu costumo dizer, né, gente, que não é fácil fazer cultura, né? Não somente dentro de Caucaia, mas que a gente aprende uma coisa, transformar, como eu costumo dizer, que a gente precisa transformar às vezes a nossa raiva, o nosso cansaço em combustível para a gente dar continuidade à nossa luta dentro de Caucaia como ator cultural, né? Então é isso, quero lhe agradecer de coração, Doralice, obrigado pelo espaço para a gente poder falar um pouco da cultura de Caucaia, da história, né, da cultura de Caucaia, tá entendendo? Eu que agradeço, né, estar aqui com você, conhecendo um pouquinho dessa sua trajetória, né, da trajetória da Caucaia em relação ao segmento junino. Qualquer coisa, se vocês tiverem perguntas, botam lá, quando a gente bota no ar, tem lá cantinho lá de perguntas, procura, liga pra gente, tá certo? A gente aceita opiniões, a gente aceita sugestões e o mais importante, a gente quer você como nosso parceiro, tá certo? Então, primeiramente, agradecer meu pai maravilhoso lá de cima, que sem ele nada nós construímos. Agradecer a minha produção maravilhosa, né? Porque sem eles o programa não tem como ir ao ar, né? No Claudinho, Diego, mais intimidade, Claudinho, Diego, Itamar, o Michaelzinho também, tá certo? Então, agradecer todos eles. Agradecer mais uma vez a você, Kelf, por estar nos presenteando com a sua vivência de cultura. E, pessoal, segue o nosso canal, segue o nosso programa Cultura Digital e até a próxima. Beijo no coração, pessoal. Fui!